Risotônica, risotônica. Já falo pra vocês, especificamente, que isso cai em concursos de área militar. Nunca vi em qualquer outro concurso. Os poucos concursos que eu vi isso aqui cair era de área militar. Ao mesmo tempo, eu não recordo... Ainda tem aqui, Bre, qualquer coisa eu pego lá contigo. Eu nunca vi em RM2. Nunca vi em RM2. Talvez caia esse ano. Tô brincando. Mas é tão bobo, Yasmin. Quer ver? Estudo, estudas, estuda. Estudamos, estudais, estudam. Eu tô botando presente, mas essa regra vale para qualquer tempo verbal, tá, gente? Olha para cá, radical. Qual é? Estude, correto? Quero que vocês me ajudem a achar a vogal tônica. Vogal tônica. Estudo. U. Estudas. U. Estuda. U. Estudamos. Estudais. Estudam. Sempre que a vogal tônica estiver dentro do radical, isso é uma forma risotônica. Quando a vogal estiver, a vogal tônica estiver fora do radical, é uma forma arrisotônica. É exatamente o que está sendo escrito aí. Calma, Yasmin. É exatamente o que está no slide sendo dito, só que eu botei aqui o que eu acho que é mais fácil de entender dessa divisão. Beleza? Vogal tônica dentro do radical, risotônica. Fora, arrisotônica. Se quiserem fotografar aqui para ficar mais fácil de ver. Às vezes esse nome estranho é bom, porque nunca esquece. Marca, traumatiza, 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 traumatiza. Eu tô achando que vocês quiseram que eu tirasse a máscara por causa do símbolo. Tem algum botafoguense em sala? Não, né? Puta, tá zoando, Léo. Tu é Botafogo? E fala pros outros assim, na moral? Cara, não tem essa não, não tem vergonha do meu time não. Ah, tem que ter. Tem que ter. Não tem vergonha do time, não tem vergonha do clube. Verdade. Da torcida também, né? Tem que ter vergonha. Tatá, qual é o teu time? Aí. Yasmin? Ano passado eu torci pro Flamengo. Ano passado. Esse ano a gente já não sabe. Depende. Depende de quem vai ganhar. Esse ano eu sou Palmeiras, mano. Fala. Eu não tenho time, mas como ele fez uma boa campanha, ano passado não, né? Ano Yasmin, sai de sala, sai de sala, sai de sala. Tô zoando, Yasmin, tô zoando. Lu? Sou gaúcha, sou gremista. Vocês perceberam que no primeiro tempo de aula ela sequer falou dessa forma? Sou gaúcha, sou gremista. Mas reforçou agora, não te metas comigo. Fala, Fernando. Vai. Puta que pariu. Melhor que eu. Lu. Tá bom, pra não irritar vocês eu vou trocar de máscara. Não precisa muito. Minha ex-esposa falava assim: vem cá, tu parece personagem da Turma da Mônica, é sempre a mesma roupa. Virou ex. Pô, a atual é Flamengo. Atual é Vasco. Mas é atual porque nunca reclamou, não. Fica quieta lá, já estamos 9. Ih, esse ano faz 10 anos. Ó. Especial, hein? Mas é porque ela continua sendo só vice, aí ela não perturba. Bora! Eu imagino que não é Flamengo em casa assim, puta, vai tomar no cu, velho. Galera, preciso de vocês, porque agora eu tô frenético, sem máscara, agora a coisa vai ficar muito boa. Preciso agora mostrar pra vocês como é que se conjuga verbo. Vocês sabem conjugar verbo? Eu já vi que não. Só que eu vou dar uma moral pra vocês, dando um macetão bonito. Lembrem desses 3 tempos que eu vou falar. Presente. Aliás, nem tempo, vou corrigir. Dessas 3 formas verbais. Presente e indicativo. É difícil? Presente. Não. Pretérito perfeito. Passado. Também não. E infinitivo, gente. O que é o infinitivo? É o verbo na sua forma original. Certo? Do presente, do pretérito perfeito e infinitivo, todas as outras conjugações derivam deles. Desses 3.
Então, se você sabe conjugar esses 3, eles vão servir de base para conjugar todos os outros. Derivados do presente do indicativo tem 3. O presente do subjuntivo e os 2 imperativos, afirmativo e negativo. Do pretérito perfeito, mais 3. O pretérito mais imperfeito, o imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Todas as outras formas verbais surgem do infinitivo. Gradativamente eu vou mostrar para vocês como é que isso se constrói, até porque quando eu for mostrando para vocês como é que se conjuga, eu vou falando de situações que já caíram RM2. Por exemplo, passar do imperativo afirmativo do imperativo afirmativo para o imperativo negativo. Tem alguns detalhezinhos ali que, caraca, derrubam muito os candidatos. Então vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Vamos começar mostrando verbos que derivam do presente. No slide de vocês aí, já está construído assim bonitinho. Só que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver o tempo todo eu usando setinhas. Agora eu já botei até aqui para mostrar para vocês. Para explicar como é que funciona isso, eu vou usar esse quadro aqui. Ó. Lembra da vogal temática? Pois é. Lembrem-se que os verbos são divididos em conjugações. Primeira conjugação, verbos terminados em AR, segundo R, terceiro IR. Estudar é de que conjugação? Primeira conjugação. Se é a primeira conjugação, qual é a vogal temática? A. Vamos confirmar? Vai. Estudar, eu. Estudo. Tu. Ele. Nós. Vós. Eles. Só não tem na primeira conjugação, mas eu vou destacar por quê. Porque é exatamente usando essas vogais temáticas que nós vamos partir para o subjuntivo. Como assim? Quando eu... Cadê as minhas que estão lá? Quando eu passo do indicativo para o subjuntivo, a vogal temática vai mudar. Vai deixar de ser vogal temática, vai virar desinência modo temporal. Do indicativo para o subjuntivo. Como é que vai acontecer? O A vai virar E. O E e o I vão virar A. Como assim, Rian? Não estou entendendo. Muito simples, galera. Fala comigo. Estudar aqui, conjugação. Primeira. Qual é a vogal temática? Vai virar E. O quê? Vai. Que eu. Que tu. Que ele. Que nós. Que vós. Que eles. Só mudou a vogal temática. Quer confirmar? Ah, só mudar a vogal temática. Quer fazer um teste? Me dá um verbo de segunda conjugação. Pode ser o comer? Vamos comer? Comer. Eu, tu, ele, nós. Comemos, vós, eles, que eu, que tu, que ele, que nós. Comamos, que vós, que eles. Sim ou não? Ficou claro? Isso aqui é para vocês lembrarem que quando eu passo do indicativo subjuntivo é só mudar a vogal temática. Beleza? O A vira E I vira um A. Show? Aí vem o imperativo. Para eu explicar o imperativo, eu vou revisar com vocês. Quando eu falo revisar, quem estava aqui semana passada? Lembra que eu perturbei vocês, Lu, em relação à primeira, segunda e terceira pessoa? Gente, o que eu vou falar para vocês de regra, antes de regra, é interpretar e compreender processo de comunicação. Certo? Oi, Lu. Tudo bom? Beleza? Conhece Yasmin? Estranha, né? Não entende nada. Ó, presta atenção, galera. Eu, pessoa aqui, fala. Sou que pessoa? Primeira. Tu, Luana, pessoa com quem eu, é que pessoa? Olha a pergunta, gente. A Yasmin tá na conversa? Tá. Eu não falo com ela, mas eu falo? Ela faz parte do processo. Só que eu não me direciono a ela, porque se eu me direcionar a ela, ela vira que pessoa? Segunda. Traduzindo, a terceira pessoa é o assunto. É de quem eu falo. Beleza? Então, por isso que tem as 3 pessoas. Primeira, eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela. Plural, eu e mais alguém somos. Primeira do plural, tu e mais alguém sois. Vós, segunda do plural, ele ou ela são quem? Eles ou elas, terceira do plural. Vamos pensar no imperativo.
Imperativo serve para dar o quê, gente? Ordem. Ordem, fazer um pedido, dar um conselho, estude, saia, pegue. Sim ou não? Beleza? Olha a minha pergunta. O processo é esse. Eu, Lu e Yasmin. Eu posso dar uma ordem para mim mesmo? Tu é doido? Tu fica, estuda? Não, se faz é porque tu não dá bem. Ninguém pode dar uma ordem para si mesmo, gente. Por isso que não existe o eu no imperativo. Beleza? Olha a minha pergunta. Eu posso dar uma ordem para Luana? Posso ou não posso? Posso dar uma ordem para Yasmin? Claro que não, gente. Eu não tô falando com ela, eu tô falando... Como é... Se eu der uma ordem para Yasmin, ela continua sendo terceira? Ela vira segunda. Não existe terceira do singular nem terceira do plural no imperativo. Aí, por isso que seria fundamental vocês terem assistido a aula de concordância, mas eu vou repetir. Lembra do você? Amores, me ajuda aí que eu preciso de vocês. Vai, Lu, você não pode dar cola para eles. Tu é que pessoa? Fala, gente. Segunda. E você? Fala, Lu. Não continua sendo a pessoa. Adorei, Lu. Sabe por que eu tô falando que eu adorei? Porque quando eu falo e você, automaticamente todo mundo fala terceira. Sabe por quê, Lu? Lu, tu que és gaúcha, tu ainda fala, né? Gostei. Ainda falas muito próximo da norma. O gaúcho tem ainda uma preocupação muito formal. Tu queres, tu sabes. Mas se eu te trato como você, você quer, você sabe. Percebeu que a conjugação é sempre na terceira? O você, galera, é a pessoa com quem eu falo, mas a conjugação é em que pessoa? Terceira. Então, sagazmente, o que a gramática fez? Me ajuda, galera. Eu, vai. Tu, ele, nós, vós, eles. Essas são as pessoas que tradicionalmente nós usamos para conjugar os verbos, sim ou não? Só que no imperativo eu posso dar uma ordem para mim mesmo? Não. Posso dar uma ordem a tu? Pode. Posso dar uma ordem a ele? Posso dar uma ordem a nós? A vós? E a eles? O R então só tem 3? Não. O que a gramática pensou, Lu? Ele e eles não são de terceira? Eu posso dar uma ordem para o tu? Posso. E para o você? Também. Como você é a concordância em terceira pessoa, no lugar do ele e do eles, eles puseram o quê? Você e vocês. Por isso que no imperativo, quais são as pessoas da conjugação? Vai. Tu, você, nós, vós, vocês. Sim ou não, galera? Entenderam? Por quê? Tu e você são as mesmas pessoas, só que o tratamento muda. Tu é pronome pessoal reto, você é pronome pessoal de tratamento. E a regra diz que esse pronome é de tratamento, a concordância é em que pessoa? Terceira. Quem não entendeu, reveja a aula de concordância que está lá no online para vocês verem todo o detalhamento disso que eu falei na aula passada. Show? Beleza? Amores, como é que eu construo o imperativo afirmativo? Ele é a soma do presente do indicativo com o presente do subjuntivo. De que maneira? Do presente do indicativo eu quero duas formas. Segunda pessoa, singular e plural. Tu e vós. Só que tem um detalhezinho. Tem que tirar o S. Estudas. Tira o S. Estuda. Estudais. Tira o S. Estudai. Rian, estudai. Quem usa isso? Usar? Ninguém, mas vocês já ouviram em algum lugar. Vê se vocês já ouviram falar nisso. Tomai meu corpo e comei. Tomai meu sangue e bebei. Fazei isso em memória de mim, sim ou não? Quando eles... Vocês sabem que é ele que eu estou falando, né, gente? Então, beleza. Quando ele chega aos apóstolos e fala, tomai... Vamos pegar o verbo tomar? Vai. Eu. Tu. Ele. Nós. Vós. Tira o S. Tomai vós. Tomai meu corpo e comei. Vai. Comer. Eu. Tu. Ele. Nós. Vós. Tira o S. Comei vós. Então, nesse caso, a gente tem que ficar atento porque a gente realmente, no dia a dia, no cotidiano, não usa. Mas, formalmente, quando a cair no texto, tomem bastante cuidado, porque isso cai em prova. Beleza? Então, vou pegar segunda do singular e segunda do plural, tirando o S.
E o restante, Rian, é só copiar do subjuntivo sem tirar nada. Estude você, estudemos nós e estudem vocês. Então, lembra, nós temos 5. 2 do indicativo, 3 do subjuntivo. Sim ou não, gente? Beleza? E, além do imperativo afirmativo, ué, Rian, calma aí, você está falando que imperativo só tem afirmativo e negativo? Não tem presente do imperativo, presente? Galera, você chega e fala assim, quer ver, Yasmin, sai de sala. Ela saiu. Como é que eu vou falar presente do imperativo se o imperativo a gente nem garante que o fato vai acontecer? Todo verbo no imperativo é atemporal, não tem tempo. Você dá a ordem e a pessoa pratica ou não a ação se ela quiser. Entende o que eu estou querendo dizer? Por isso que é afirmativo. Você pode afirmar para a pessoa fazer ou negar a pessoa de fazer. Então, quando eu tenho imperativo negativo, é óbvio que na frente vem o quê? O não. Só que aí o imperativo negativo, gente, é muito mais fácil. Por quê? É só copiar o subjuntivo inteirinho, sem tirar S nenhum. Igualzinho. Não estudes tu, não estude você, não estudemos nós, não estudei vós e não estudei vocês. Igualzinho. Igualzinho. Aí é muita regrinha. Estão todas aqui, ó. Tudo que eu acabei de falar. O presente do subjuntivo deriva do presente do indicativo, mudando a vogal temática. As segundas pessoas do presente do indicativo montam o imperativo afirmativo sem quem? O S. O restante do imperativo afirmativo vem do presente do subjuntivo. E o imperativo negativo copia o presente subjuntivo. Tudo está aqui. O ideal seria que vocês copiassem as setinhas para exemplificar o que eu estou falando aqui. Beleza? Copia aí, vai. E completa também o quadrinho de vocês, vai. No caso do Léo, ele vai ter que fotografar de novo, que eu vi ele fotografando o quadrinho. Sacanagem, né? Faz parte, faz parte. O resto é resto. Inclusive, eu nem vinha com essa camisa, mas como eu tenho que botar o microfone com lapela, então eu sempre uso. Cadê minhas camisas? Pô, tudo lavando, só tem uma. Eu falei, porra. Nem queria. Pô, olha, mas eu vou te falar o motivo que eu gosto de sacanear botafoguense. Eu nasci e fui criado na Zona Sul. Conhece a Zona Sul? Marechal Hermes, conhece? Então, ali perto do Leblon. Conhece o Marechal, ou Fernando? Sou de Marechal. Não sei se você se recorda, mas durante anos o Botafogo treinou em Marechal. Eu tinha 10 anos, 1989. Botafogo campeão. Cara, aquilo me traumatizou de uma tal forma. Tenho ódio de Botafogo. Você vai me entender. Porra, eu fui zoado durante muito tempo naquele tinha 10 anos, me traumatiza uma criança. Aí eu já tomei ranço do Botafogo, entendeu? Hoje o último que ele faz lá, você só acaba vendo no cabelo mesmo. Mas nada. Exatamente, foi a última. Já tem quase 11 anos. É exatamente. Não esquece, alguma coisa Só que tem. por ser Botafogo já não bastava o motivo de ser zoado? Ó, vou te contar. E você. Isso você não tem noção. Quando o Botafogo ganhou em 89, ele já estava há 21 anos sem ganhar título. Acabou com. Não é isso? 21, o último título tinha sido em 1968. Até hoje na casa que empurrou. Não. Dê empurrãozinho. Amores. Pode apagar aqui? Eu sempre digo que a melhor forma de aprender é por meio da prática, certo? Esse primeiro quadrinho já está todo completo aí no slide de vocês. Ou seja, virem, não colhem, eu quero que vocês pratiquem comigo. Pode ser? Pode ser? Vou acreditar. Verbo beber, presente. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beber é de que conjugação? Segunda, porque termina em... Qual é a vogal temática? Então no subjuntivo vira o quê? Vai, que eu, que tu, que ele, que nós bebamos, viu como é automático? Que vós, que eles bebam. Show. Vamos fazer o imperativo? Bebes, tira o S. Bebe tu,
Beba você. Bebamos nós. Tomai meu sangue e bebei. E bebam você. Aluno do outra sala deve estar achando que isso aqui é um culto, né? Alguma coisa. Imperativo negativo. Fácil. O que vem na frente? E faz o quê? Copia o subjuntivo. Vai. Não. Bebas tu. Não. 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 E não bebam vocês. Show. Beleza. Já tínhamos feito estudar de primeira conjugação, beber de segunda. Vamos fazer o partir de terceira? Partir, vai. Eu, tu, ele, nós. Partimos, vós. Partis, eles. O i vira o quê? Que eu, que tu, que ele, que nós, que vós, que eles. Excelente. Vamos juntar os dois para fazer imperativo? Lembrando, daqui tira o S, vai. Parte tu. Parti vós e partam você. Léo tá até gaguejando. Vamos lá. Imperativo negativo, não na frente. Vai. Não. Partas tu. Não. 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 E não. Lindo, né? Beleza. Só que agora eu tô aqui e não tem nada para vocês, não? Eu jurava que tava. Vocês vão fotografar mesmo, né? Para depois passar limpo, não é? Não tem na outra página, não? Não, é esse mesmo, é isso mesmo. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Realmente eu botei pra galera. Querem copiar ou fotografar, alguma coisa assim? Sim. Todo mundo pegando a câmera. Lu, vai copiar, Lu? Já fotografou? Antes mesmo, né? Botei o último lá, não parta você. Cai. Fotografou. Os dois próximos casos já são casos mais tensos. Qual o próximo verbo aí? Ser. Lembra que o ser é anômalo? Lembra? Presente todo mundo sabe, não vai? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Já viu que vai dar merda isso aqui, né? Como é que eu vou trocar a vogal temática? Aí... Lembra do ponere, que virou ponere e tal? O ser tem a mesma origem. Cedere, ceder, ser, ser. Mesma origem. O que a gramática fez? Foi lá nas formas primitivas e começou a construir. Tanto é que futuro do presente do subjuntivo é uma coisa que você decora quando é criança e você não esquece mais. Qual é a ordem? Lembra que eu botei? Eu espero que você seja feliz. Vai, que eu, seja, que tu... Que ele, que nós, que vós, que eles. Se você pensar isso, você nem estudou, você já aprendeu de uma maneira lá básica, que já é uma coisa natural. Só que, como eu falei para vocês, há uma exploração da forma primitiva. Como é que eu vou fazer? É tu, tira o S? Não. É aí que eu falo que eles foram lá nas formas primitivas e quem já leu a Bíblia deve ter visto essa forma verbal. Ser justo, ser bom. Já viram? Literalmente eles vão achar que é um culto aqui, né? Ser, oriundo do cedere. O restante, copia, ó. Seja você, sejamos nós e sede vós, que também tem trechos da Bíblia com sede, tá? De cedere, de origem. E ser. Ai, Rian, isso aqui tem que decorar? Tem. Yasmin, nunca vi caindo. Aquela prioridade. Alguma coisa me diz que deve cair este ano. Não. Imperativo negativo, como deriva do subjuntivo, não tem problema nenhum, é só botar o não e copiar, beleza? Mediar, eu? Eu? Fala, Léo. Obrigado. Léo, com todo respeito, conhece o Mário? Não. Conhece. Aquele. Conhece. O Mário. Lu conhece o Mário, conhece? Não mesmo? Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Com vocês.
Presente. Eu. Anseio. Eu. Medeio. Automaticamente, muita gente fala eu medio. Eu medeio e eu remedeio. Quer saber a melhor dica? Acho que de todos aqui o que a gente mais usa eu odeio. Quer saber como é que conjuga mediar e remediar? Conjuga primeiro o odiar. Vamos tentar? Mediar eu. Se alguém fala medio agora, eu dou na cara. Eu. Tu. Ele. Nós. Nós odiamos ou odiamos? Então nós mediamos. Vós. Eles. Eles odiam? Odeiam. Então eles medeiam. Mediar é de que conjugação? Primeira. Qual é a vogal temática? Então tira o A e coloca o quê? Vai. Que eu medeie, que tu, que ele, que nós mediemos, que vós mediais e medeiem. Porra! Mesma regra. Tira o S, vai. Medeia tu. Gente, sabe criança em fono? Vocês estão parecendo criança aprendendo a falar. Porra, pelo amor de Deus, vai. Mediemos nós. Mediai vós. Negativo, vai, não. Ah, tá ali, vai. Pô, não sabe nem copiar. Vai. É só copiar botando não na frente e aí tem imperativo negativo, tá bom? Fotografa lá, né? Olha, novos tempos. Normalmente é copia lá, agora é fotografa lá. Posso fotografar vocês fotografando? Calma aí, vai, pega a câmera de vocês, que eu quero fotografar vocês fotografando. Boa. Vou botar assim no Instagram. Acabou o copia lá. Agora é fotografa lá. Vou postar. Volta aí, Luciano. Por favor. Aquele? Sei não. Português é muito fácil. Iaiá, fala aí. Iaiá. Oi, Iaiá. Olha aí. Sábado tu quer cantar essa música? Sacanagem pra gente. No horizonte andei. Pelo menos 5 anos que eu não vejo português. Deixa eu falar pra vocês. Ele vai falar de poder todo dia. Só não... Vocês têm aula de quê depois do almoço? Jéssica. Com a Jéssica? Menos mal. Eu vou beber uma cerveja depois do almoço. Que horror. Que ótimo. Aí, que legal. Filha da... Tá com o filho da puta, ficou debaixo da máscara. Vou não, gente, tô de dieta. Quem não bebe cerveja? Eu não. Mas gin toma. Vodka. Tu não bebe nada de álcool? Gin e cerveja. Ah. Bota a cara que Uma caipirinha, né não? Ó, só pra vocês entenderem. Antigamente, por exemplo, dia de jogo do Flamengo. Pô, segunda teve jogo do Flamengo, quinta teve jogo do Flamengo. Antigamente teve jogo do Flamengo, era dia de beber. Eu não bebi nem segunda, dia de jogo do Flamengo, nem quarta, dia de jogo do Flamengo. Ou seja, tô bebendo até domingo. Eu tô focado, cara. E tô reagindo bem à beça. Vocês não têm ideia de como é que eu tô de boa aqui pra melhorar. Na frente era tipo feijoada sábado. Puta que pariu. Gente, quando sábado? É pra cá. Gente, se eu almoço feijão e subo pra assistir aula, eu ia ter o menor pudor de roncar na cara do professor. Vergonha? Porra, gente. Sem condições. Amores, preciso de vocês. Vocês estão vendo que eu falo que eu preciso de vocês o tempo todo? Por quê? É fundamental, porque a gente tem, não adianta, a gente tem determinadas manias, alguns vícios, principalmente de fala, encruados em nós, que obviamente a gente acaba passando isso para a folha do papel, para a prova, e eu quero tirar isso de vocês. Eventualmente caem alguns verbos recorrentes em provas, né? Vocês já ouviram falar no verbo intervir?
Deixa eu apagar aqui. Todo mundo fotografou isso aqui, copiou? Beleza. Eu vou usar o verbo intervir aqui numa frase para facilitar a compreensão, porque às vezes a gente usa e nunca para pensar no sentido dele. Se eu falar assim, ele interviu na situação, o que ele fez? Se meteu, se intrometeu. Explora o verbo intervir. Se eu tenho uma relação internacional, uma relação entre nações, tudo que é inter é entre, significa entre. Então intervir é vir no meio, se intrometer, se meter no meio. Então se ele interviu na situação, ele se meteu no meio da situação. Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês podem me ajudar a completar aqui com o verbo intervir? Pretérito mais perfeito. Aí, Yasmin. Lembra do ra? Amar, eu amara. Beber, eu bebera. Partir, eu partira. Intervir, eu? Fala, gente. Boa. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembra do ser? Amar, se eu amasse. Beber, se eu bebesse. Partir, se eu partisse. Intervir, se eu? Vasco? Não, vice, né? Então, beleza. Tô brincando, é com dois S, sacanagem. Futuro do subjuntivo. Amar, quando eu amar. Beber, quando eu beber. Partir, quando eu partir. Intervir, quando eu... Fala, gente. Intervir, né? Aqui, ó. Errado, errado, errado. Tudo errado. Que a gente vai no automático, né? Porque a gente vai no automático. Que a gente tem uma referência, como eu forcei vocês a terem referência, e a gente ir no automático. Antes de qualquer coisa, qual é o verbo? Não é intervir? Eu acabei de dizer que intervir é vir no meio. Então, vê se vocês concordam comigo que a melhor forma de saber como é que conjuga isso é conjugando primeiro que verbo? O vir. Dá uma olhadinha aqui que eu preciso de vocês. Lembra que eu falei que são 3 verbos derivados do presente? O presente subjuntivo, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O pretérito mais perfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Os 3 são derivados de quem, gente? Do pretérito perfeito. O famoso passado, que a gente sempre chama de passado. Amar, eu amei. Falar, eu falei. Beber, eu bebi, né? Então vamos ver a conjugação do verbo vir no passado. Como é que é, gente? Eu. Passado, pretérito. Eu. Vou dar uma dica, vai. Eu. Tu. Tu. Vieste. Ele. Nós. Vós. Eles. Vieram. Se isso aqui é o pretérito perfeito do vir, como é que é o pretérito do intervir? Eu. Intervim. Tu intervieste. Ele. Gente, ele. Isso quer dizer que eu botei uma frase errada no início e ninguém percebeu. Não é ele interviu. Vocês se ligaram que tinha uma frase já há algum tempo no quadro errado e ninguém se ligou? Assinale a alternativa em que há erro de conjugação verbal. Talvez vocês tivessem passado direto pelo interview. Entenderam? Isso cai direto em RM2. Porque eles exploram verbos derivados. Intervir é derivado de vir. Entenderam, gente? Antes de continuar, sabe o que cai a beça? Não só em RM2, como FGV e qualquer outra banca? Verbo requerer. Me ajuda. Repor não é derivado de por? Intervir não é derivado de vir? Requerer é querer de novo? Não, requerer não é derivado de querer, tá? Cuidado. Cuidado. Ficou claro isso? Cuidado. Por isso que eu falo que às vezes é mais interpretar do que decorar. Sim, repor é pôr de novo. Intervir é vir no meio. Requerer é querer de novo? Estou requerendo, estou querendo de novo? Não. Entenderam o que eu quero dizer? Então, cuidado, interpretem sempre. Amores,
Não sei se vocês se ligaram que quando eu fiz ali a conjugação, eu destaquei uma forma, que é a última, intervieram, viu que está maior que as outras? Por quê? Sempre que vocês forem conjugar pretérito mais perfeito no indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo, eu não falei que eles são derivados do pretérito perfeito? Especificamente da terceira pessoa. Quando você conjugar a terceira pessoa do plural, você vai ter isso aqui como base. O que você vai fazer? Vai tirar o ran. Tirou a terminação ran, desinência ran, o que sobrou? Intervir. Essa é a base que eu vou usar aqui. Então a pergunta é, eu intervira? Não. Eu interviera. É essa base com a desinência ra. Não é eu intervira, eu interviera. Se eu intervisse? Se eu interviesse. Quando eu intervir? Quando eu intervier. Quer ver uma dica também para você entender? Verbo vir. Ah, se eu visse ou se eu viesse? Verbo vir. Se eu visse, não é do verbo ver? É se eu viesse. Quando eu vir ou quando eu vier? Vier. Intervier. Entenderam isso, gente? Se quer saber como é que conjuga, vai primeiro na forma original, depois põe o prefixo, que no caso é inter. Galera, ele interviu na situação? Ele interveio. Eu vou me adiantar num próximo quadro, mas eu quero só a ajuda de vocês. Qual é o pretérito mais que perfeito do verbo saber? Eu? Sem medo. Amar, eu amara, falar, eu falara, saber? Eu sabera? O que tu falou? Soubera. Não é automático falar sabera? Só que a pergunta é, você fala se eu sabesse? Você fala se eu? Você fala quando eu saber? Quando eu? Viu que a base é a mesma? Quando eu souber? Se eu soubesse, eu soubera. Por quê? Conjuga no pretérito perfeito, vai. Eu soube, tu soubeste, ele soube, nós soubemos, vós soubestes, eles souberam. Tirurã, qual é a base? Soube. Soubera, soubesse, souber. Sim ou não, gente? Beleza? Copiar, vamos fotografar, usar alguma coisa aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Português é muito fácil, né? Eu sei que vocês acharam fácil, eu sei. Fala, querido, beleza? Cara, sinceramente eu não sei. Quando eu vi lá o pedido de substituição, eu falei que eu tinha disponibilidade na terça e na quarta tarde. Na terça de manhã e na quarta tarde. Então eu mandei mensagem para ele e falei, ô Arenildo, eu posso substituir. Ele falou, então eu vou botar você na terça, tudo bem? Aí eu mandei para ele, ele confirmou comigo. No caso das substituições, Amaury, eu não acho que são pessoas fixas nos dias, entendeu? Aparentemente, até porque se você tem a terça livre de manhã, você pode arranjar um outro compromisso e naquela terça não poder, como já aconteceu comigo. Por exemplo, na terça passada eu não poderia substituir o Vitor. Por isso que eu não me disponibilizei na terça passada. Nessa terça eu posso. Pelo que eu entendi, aparentemente ofereceram substituição. Você foi lá e se disponibilizou naquele dia, você vai lá, senão não vai, aparentemente não vai ser algo fixo. Mas se ele perceber que é para substituir e ele quiser que se mantenha, entendeu? Eu me disponibilizei porque eu podia. Na verdade, eu nem tinha me ligado quem tinha substituído o Vitor na semana passada. Eu só me ofereci porque eu tinha data, entendeu? Agora, qual é o critério adotado por ele? Aparentemente, o critério adotado por ele é quem apareceu e se disponibilizou, pega. Pois é, eu já tive um pouco mais de
Mas se fosse os amiguinhos do Cross, tava lá, né? Só pra deixar essa reflexão no ar. Você é muito mal criada, cara. Você é muito mal criada. Você sabia que eu tive que sair de sala pra mandar esse áudio pra você, que eu tô dando aula? Sua sem vergonha. Eu estou dando aula. Eu falei pra Renata, amor, realmente isso é fato. Eu tô na merda, porque ontem eu passei o dia em casa gravando e depois fui pro Cross e ontem fiquei na merda. Pergunta pra Renata. Eu falei, amor, eu preciso dormir porque eu tô muito esperado. Isso eu nunca faço. Eu falei, amor, eu tô indo dormir porque eu tô na merda mesmo. Porque foi a primeira semana de volta às aulas, né? Eu acho que acumulou coisa. E aí hoje eu perdi. Ela também falou que eu perdi a hora. Eu acordei na hora que eu deveria estar saindo pra vir dar aula. Aí eu falei pra ela, amor, olha só, vai, entendeu? Porque eu tô na merda mesmo. Então ela falou que a Jaque deve ir mais tarde. Aí o que eu faço? Chego em casa, almoço com calma, depois qualquer coisa eu vou pra Jaque, entendeu? Não é nada de moral não, mala. Entendeu? Olha quem fala, crossfiteira. Ah, mas ele confirmou contigo já nessa terça? Aí, sinceramente, eu não sei. Então ele deve ter esquecido. Porque, pelo que eu entendi, você tinha substituído na semana passada. Aí, como essa semana ele perguntou lá no grupo, eu me disponibilizei. Eu, sinceramente, nem tinha me ligado quem tinha substituído o Vitor na semana passada, Mauri. Como ele perguntou ali quem poderia ter, eu falei, eu posso ter. Aquilo que você vai lá, fazer a porra toda no filho. Bora! Amores, o que eu fiz aqui, ó? Eu botei o que, como eu falei, vou acabar me adiantando. Eu botei pra vocês conjugar o verbo saber. Aqui, ó. Eu soube, tu soubeste, ele soube, nós soubemos, vós soubestes, eles souberam. Tirou o rã, usa a mesma base, soube em todos. Pretérito mais perfeito, qual é a desinência? Ra. Eu soubera, tu souberas, eles souberam, nós soubéramos. Só dei uma olha aqui, ó. Soubéramos, vós soubereis, eles souberam. Pretérito imperfeito, lembra? O se eu soubesse, é se eu sabesse? Não, se eu soubesse, soubesse. E futuro do subjuntivo, quando eu saber? Não, quando eu souber, quando souberes, quando ele souber, quando nós soubermos, quando vós souberdes, arrasou, hein? Quando eles souberem. Beleza? Vou fotografar lá, vai. Ai, que horror falar fotografa lá. Que horror. Novos tempos. Novo normal. Pode ir? Pode ir? Então vem comigo, vai. O pior é que eu tô dando tempo aqui para vocês copiarem. Vocês já fotografaram. Vamos lá. Olha o que eu botei bonitinho para vocês aí. Conjugação do verbo ver e do verbo vir. Para mostrar duas situações importantes. Primeiro, vai. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles... Há 10 anos com a nova ortografia, lembra que esse acento caiu. Não tem mais acento. Beleza? Eu achei uma mudança ótima. Ou seja, quando tiver e repetido ou o repetido, por exemplo, eu vou, eu enjoo, né? Os acentos caíram. Eu achei ótimo porque ninguém sabia em qual o botar, botava meio assim, né? Uma coisa meio jogada no ar, né? E isso aí já foi embora melhor que qualquer outra coisa. Agora, conjuga pra mim o verbo vir no presente. Eu venho, tu vens, ele
Nós vimos. Rian, mas vimos, né? Passado do verbo ver? Também. É semelhante. Pretérito perfeito. Passado, nós vimos o filme. Presente, nós vimos ao evento. Entenderam? E galera, plural, eles vêm. Com a nova ortografia, o que aconteceu? Nada. Porque tem que diferenciar singular do plural, tá? Ele vem, eles vêm. Mesma coisa com ter. Ele tem, eles têm. Beleza? Vai lá. Eu que estou resolvendo coisa de trabalho, falando com pessoas no WhatsApp, quando eu vou lá fora, e eu estou falando com o microfone ligado. Eu tava tão preocupado em não desligar o microfone para não dar merda, eu tô aqui falando. Uma amiga minha mora em Sepetiba. Aí a amiga minha falou, aí minha esposa, a verdade amiga da minha esposa, que virou minha amiga e tal, a Vanessa tá chamando a gente pra ir pra casa dela. Eu, puta que pariu. Gente, convenhamos. Aí ela falou assim, ó, mandou um áudio pra mim toda malcriada. Ah, eu já tive mais moral, não sei o quê. Eu falei, porra, olha só, tô dando aula. Voltei às aulas semana passada. Ontem eu passei o dia inteiro gravando, à noite, pô, fui treinar, porque eu tô no CrossFit, né? Em uma semana, sabe quanto eu perdi? 7 dias. Aí o que acontece? Mentira, eu tô emagrecendo, já perdi mais de 10 quilos. Aí eu tô aqui e tal. Aí eu falei, pô, tô cansadão e tal. Mas eu fiquei sabendo que a tua amiga vai mais tarde, a Jaque, uma amiga nossa e tal. Ela, então, vem com a Jaque. Eu falei, o que eu falo agora? Não tem como negar. Ela falou, tá, legal. Enquanto isso, um outro professor, obrigado. Um outro professor amigo meu tá vendo negócio de substituição aqui, eu tô lá discutindo negócio de substituição. Eu falei, caralho, inferno. E eu tô falando isso tudo com o microfone aberto. Não, eu tô tentando lembrar se eu fui ao banheiro hoje. Esquece. Olha só. Vem comigo. Oi. Meu irmão tá ligado. O acento do vem, morreu aquele acento ali. Morreu esse acento aqui. Morreu. Esse aqui tem que ter para diferenciar, singular e plural. Isso, não envolve, caiu com a nova ortografia. Eu não gosto nem de falar mais nova ortografia, porque já tem, faz 11 anos agora, fez 11 anos já, 1º de janeiro. 11 anos de lá. Foi em 2008, não foi? De 2009 para 2000. Calma aí. Legal você falar. Foi em 2000 e... Obrigatório. 10. Janeiro de 2010. Obrigatório foi, se eu não me engano, em 2013. 10, 11, 12, isso. Até 2012. De 10 até... 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012, 3 anos de adaptação. A partir de 2013 se tornou obrigatório, mas 10 anos já começou a ser utilizado. Entendeu? Mores, como eu falei para vocês, tem verbos derivados do presente no indicativo, verbos derivados do pretérito perfeito no indicativo e verbos derivados do infinitivo. Aí é fácil, né? É só colocar a terminação. Por quê? Porque pega o verbo na forma original e joga a terminação, a desinência em cada um deles. Galera, eu peguei um verbo bem simples, apaniguar. Bem simples. Bem simples. Mas eu botei porque já caiu em concurso. Não sabia nem o que era. Nem eu, só vi também depois que eu vi a questão da prova, eu falei, que porra é? Aí eu fui pesquisar, quer dizer, cuidar. Pretérito imperfeito, amar, eu amava, falar, eu falava, apaniguar, eu apaniguava. Tu? Tá bom, gente, aqui ó, só botar o vá no final, a terminação, a desinência, mas lembra que isso é de primeira conjugação. Se for beber, eu bebia, se for partir, eu partia, mas é só botar a desinência. Mesma coisa para futuro do presente e futuro do pretérito. Eu apaniguarei, tu apaniguarás, ele apaniguará. Nós apaniguaremos, mas apaniguaremos, certo? E futuro do pretérito, apaniguaria, tu apaniguarias, ele apaniguaria. Gerúndio, eu estou apaniguando e participo. Eu tinha apaniguado. Beleza? Vou botar um verbo mais simplesinho. Cear. Cear. Eu sei, tu ceias, ele ceia. Né? Só que eu quero pretérito imperfeito. Eu.
Legal, falaram legal, ceava, porque muita gente põe ceiava. Porque todo mundo sabe que cear gera o substantivo ceia. Cuidado, passear, passeio, mas ninguém fala eu passeiava. É passeava, eu ceava. Tu, ceavas, ele, nós, vós, eles, ceavam. Futuro, eu, cearei, tu, ele. Ó, gente, ceará é verbo, tá, gente? Ceará, ele, ceará. Nós, vós, eles. Vocês sabem o que é cear, né, gente? Tô falando aqui, mas sabem o que é cear, né? O que é cear? E o que é ceia? Eu sei que não parece, mas minha mãe é nutricionista. Minha mãe falou que a gente tem que ser 6 refeições. Tu é nutricionista? É mesmo? Te odeio. Gente, tem um ser humano que odeia nutricionista. Por quê? Me proíbe das belezas da vida. Não pode. Vê se, doutora, vê se não é isso. Você ser uma beleza, não dá pra permitir. Depende da quantidade da beleza da vida, entendeu? Um pouquinho pode. Porra, a minha nutricionista tem que ver o cardápio que ela me der. Comida pra cacete. Comida pra cacete. Adoro ela. De jejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia. Ou seja, o que é ceia? É a última refeição do dia. O que é isso? Iogurtezinho. Não é isso? Copinho de leite. Pra mim é lasanha. Mentira, um chazinho. Um desinchar. Não é isso? Pois é. Cear no futuro pretérito. Eu. Cearia tu, cearias ele, cearia nós, cearíamos vós, cearias eles, ceariam. Gerúndio, eu estou ceando. E participe, eu tinha ceado. Aliás, por isso a gente chama de ceia de Natal, porque já é próxima do final do dia, né? É a última refeição do dia 24. Aliás, que vira o melhor café da manhã do dia 25 do ano, não é isso? Exatamente. Rabanada nada. Tender, cheio, vou tomar café com rabanada, tem um monte de coisa boa, salpicão, empadão, vou comer, pô, fala. Pode ser uma besteira que eu vou perguntar, mas saciar vem de cear? Não, não, é legal, né? Não. Até porque é saciar, tá? É saciar. Ah, entendi, não. Mas não tem relação não, tem relação. Vai lá, galera. Posso seguir? Copiaram? Copiaram. Já pensei numa legenda mais maneira para aquela foto. Eu vou botar entre aspas assim, turma, pode copiar. Aí vou pular uma linha e botar assim, novo normal. Ficar mais interessante. Inclusive, amores, já tinha falado isso pra galera semana passada. Meu discurso é, não sou o professor de vocês somente aos sábados. Toda vez que vocês estiverem estudando, fazendo alguma revisão e tal, mandem dúvidas para mim, mandem perguntas. Professor Rian no Instagram, tá? Professor Rian. Eu tenho um pessoal, inclusive, Yasmin me marca no pessoal, né, Yasmin? Eu tenho pessoal que o meu pessoal é zaralhado, entendeu? Você vê foto do meu filho, foto... Isso aí é mais profissional, mas se vocês quiserem seguir o outro, não tem problema. Só vão ver coisas... Os amores das minhas vidas, os amores da minha vida. Eu confesso que quando eu marcar, eu já segui no profissional também. Só que o profissional tá com o cabelo. Verdade, isso aqui é fake, hein? Coordenação, por favor. Sai de sala. Eu já falei com a... Qual o nome? Com o amigo meu fotógrafo. Eu falei, faz umas fotos profissionais comigo. Eu tenho que atualizar essa porra. Não tem o menor sentido o aluno chegar e me ver com cabelo. Porque eu vou falar pra vocês, meu cabelo, o que restava, tava tão ralinho. Eu falei, caraca, amor, vou ficar careca. Eu tava reclamando direto isso com ela. Cara, quando eu entrava então na piscina, aquela coisa meio esquisita. Eu falei, caraca, tá me irritando muito. Aí quando ela falou, raspa isso. Brother, eu acho que era exatamente o que eu tava aqui. Quando eu raspei,
Eu fiquei assim, alucinado. E ela falou, pô, gostei. Eu falei, pô, acabou. Se ela falou gostei, o resto é resto, né? E agora ferrou. Irmão, ontem mesmo fui dormir, eu falei, amanhã eu vou dar... Adoro, adoro. Fica tudo falhado atrás, mas não tem problema não. Mores, vai dar ruim, hein? Preciso de vocês, hein? Vamos falar de vozes verbais? Basicamente existem 3 vozes verbais. Ativa, passiva e reflexiva. A reflexiva é aquela quando o sujeito pratica e sofre a mesma ação. Ele se olhou no espelho, ou seja, ele praticou a ação de olhar e sofreu a ação de olhar. Ele se cortou, ele praticou a ação de cortar e de ser cortado. Então a voz reflexiva. Também nessa linha tem a voz recíproca. Quando eu falo eles se agrediram, um agrediu o outro. Quando eu falo eles se abraçaram, um abraçou o outro. Isso é voz recíproca. A voz ativa e a voz passiva é exatamente o que nós vamos estudar agora. E isso gera uma discussão muito importante. Se não me falha a memória do material de vocês, não está escrito vozes verbais, tá? Eu só deixei aqui porque é o seguinte. Existe um caso de sujeito indeterminado que eu vou diferenciar para vocês a partir das vozes verbais. Galera, eu preciso muito da atenção de vocês. Vou anotar tudo aqui para vocês. E aí depois vocês copiam. Me ajuda, vai. O leão matou o caçador, com vocês. Sujeito. O leão. Gente, o leão é um sujeito que matou ou foi morto? Agora eu preciso que vocês falem, vai. Matou. Ele praticou ou sofreu ação? Ele é agente ou paciente? Por isso que nós falamos que essa frase está na voz o quê? Fala. Ativa. Voz ativa, amores, como o próprio nome diz, é quando o sujeito é agente, ele pratica a ação. Certo? Ele é o agente da ação. Nesse caso, é frase de voz ativa. Se eu falo que o leão matou o caçador, quem sofreu a ação praticada pelo leão? O caçador. Veja que quando eu falo que o leão matou o caçador, meu foco é dizer quem praticou a ação. Se eu quisesse focar em quem sofreu, ao puxar o sujeito para frente, como é que seria a frase? Vai, o caçador foi morto pelo leão. Nesse caso, quem é o sujeito? O caçador. Amores, nesse caso, o caçador matou ou foi morto? Praticou ou sofreu a ação? É agente ou é paciente? Isso é um caso de voz o quê? Fala. Passiva. Só que a voz passiva no português tem de 2 tipos, analítica e sintética. Como o próprio nome diz, analítica tem uma análise mais completa, uma informação mais completa. É a mesma coisa que eu apresento na voz ativa, só que de maneira invertida. Na voz passiva analítica, além do sujeito, eu tenho um outro termo fundamental, que é o seguinte, me ajuda, vai. O caçador foi morto pelo leão, sujeito. Fala, gente. Ele praticou ou sofreu? Ele é agente ou paciente? Quem sofreu a ação? O leão praticou ou sofreu? Fala, gente. Praticou. Ele é agente ou paciente? Agente de que voz? Já ouviram falar em agente da passiva? O agente da passiva, galera, como o próprio nome diz, é quem age na voz passiva, porque quem pratica eu chamo de quê? Desculpa, é quem age na voz passiva, porque quem sofre eu chamo de quê? Sujeito. O agente da passiva, como o próprio nome diz, é quem age na voz passiva, porque quem sofre nós chamamos de sujeito, que é o foco da informação. Entenderam isso sim ou não, gente? Beleza? Uma dica que vai ajudar muito vocês, caso a questão, e isso cai em RM2, peça para vocês transformarem da voz ativa para passiva. Sempre que eu passar da voz ativa para passiva analítica, aumenta um verbo. Sempre. É só vocês verem ali, ó. Vai lá. O leão matou o caçador. O caçador foi morto. Tem 2 verbos. Então, se na ativa tiver um verbo, na passiva analítica vão ter 2. Se na ativa tiverem 2, na passiva analítica vão ter 3. E assim sucessivamente. Entenderam? Isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco novamente. Beleza? Só que existe o que nós chamamos de voz passiva o quê, gente? Sintética. O que é sintetizar? Não é diminuir? Sim ou não? Me ajuda. O caçador foi morto pelo leão. Leiam, por favor, essa frase sem o agente da passiva. O caçador foi morto. Tem sentido? Tem ou não tem? Dica, galera. Todo agente da passiva é um termo acessório. O que é um termo acessório? É uma informação a mais. Sempre que eu tirar o agente da passiva, ele não vai fazer falta para o texto. Beleza? E se eu tirá-lo, isso já é uma forma de sintetizar? Sim ou não? Já estou sintetizando. Só que eu posso sintetizar ainda mais. De que maneira, galera?
eu vou pegar o verbo de voz ativa. Qual o verbo de voz ativa? Fala. Matou. E eu vou apassivá-lo. Como é que fica a frase? Matou-se o caçador. O que aconteceu? Eu peguei o matou e acrescentei a ele um elemento, o ser. Esse ser, que é conhecido como partícula apassivadora. Olha o nome. Partícula apassivadora, como o próprio nome diz, transforma um verbo de voz ativa em verbo de voz passiva. Prestem atenção no que eu vou falar. Quando eu falo matou-se o caçador, olha a minha pergunta. Eu estou dizendo quem matou o caçador? O meu foco aqui é dizer quem praticou a ação? É dizer quem sofreu. Quem sofreu a ação? Fala, gente. Galera, nesse caso, o caçador é o sujeito da oração. Muita gente não vê o caçador como sujeito, porque a gente está muito mal acostumado a ver o sujeito aonde? Antes do verbo. Esse caso é um caso de voz passiva, o que, galera? Sintética. Então, algumas dicas sobre voz passiva sintética. Primeiro, não tem o agente da passiva. Segundo, vai ter um verbo a menos que a voz passiva analítica, ou seja, o mesmo número de verbos da voz, o quê? Ativa. E sempre vai ter que elemento? A partícula passivadora. É intimamente conhecido como PA. Beleza, galera? Tranquilo? O que eu quero de vocês é que vocês entendam a regra para entender o seguinte. Isso aparece muito para diferenciar de um outro elemento, que é a partícula de indeterminação do sujeito. Vou falar daqui a pouco com detalhes. Mas o que eu quero neste momento é que vocês me digam o seguinte. Entenderam o processo de voz ativa para passiva analítica para passiva sintética? Vamos ver se vocês entenderam? Lê a primeira frase aqui para mim, vai. Legal, agora lê com boa vontade, vai. Sujeito. Ele praticou ou sofreu a ação? Ele é agente ou paciente? Ele é uma frase de voz? Legal. Quem sofreu a ação? Posso puxar para sujeito? Posso, vou mudar o foco, não vou mudar? Como é que vai ficar a frase? Vai. Opa, parou. Quando você fala o caçador foi morto, quantos verbos tem? Mas na voz ativa já tinha 2. Viu como é bom lembrar da regra? O caçador, o leão tinha matado. Se você fala o caçador foi morto, mantém. O caçador tinha sido morto. 3. Mais um. Se você perceber, Léo, sempre que eu passar da voz ativa para passiva, a gente vai entrar sempre o mesmo verbo. O verbo ser. Que é o verbo da voz passiva. Entendeu? Ele matou, ele foi morto. Ele tinha matado, ele tinha sido morto. Entenderam isso, sim ou não? Viu como é uma boa dica? Sujeito. O caçador. Sujeito que sofreu a ação, voz o quê? Fala. Passiva, analítica. Galera, olha pra cá, olha pra cá. Quantos verbos eu tenho? Para sintetizar, eu volto para quantos? 2. Quais são os 2 de voz ativa? Tinha matado. Quem eu jogo neles? O ser. Como é que fica? Vai. Tinha-se matado o caçador. Entenderam isso? Sim ou não? Beleza? Nesse caso, quem é o sujeito? Fala. O caçador. Sujeito que praticou ou sofreu ação? Praticou ou sofreu? Agente ou paciente? Voz o quê? Analítico ou sintético? Quem é esse ser? Partícula passiva. Show. Beleza. Querem anotar? Anota aí. Quer anotar? Quero. Você não tem que sair, tá? Tem que sair. Que absurdo! Depois completa, tá, Lu? Verifica lá, tá? Não vai nem assistir a Jéssica? Vai nem assistir a Jéssica? É que como eu não tô matriculada, o Marcos disse que eu podia vir na aula de manhã pra ver. Meus pais estão chegando agora de tarde, por isso eu tenho que ir embora, porque beleza. Eu preciso chegar no aeroporto. Depois pega tudo, tá? Valeu, tudo de bom. É muito maneiro. Meus pais estão no aeroporto.
né? E o Ela é gauchona mesmo, gauchona. Dependendo de falar um bar, Hã? Ela tem pouco tempo no Rio, ainda tá bem carregado. Muito legal. Pronto, Lu, tranquilo. Você é a única Lu agora da sala, tá? Sem ciúme. Cheguei antes. Prioridades, tá? Tudão, tudão. Posso apagar? Depois, né? Chegando antes. Antiguidade é posto. Eu falei, Lu, eu vi ela assim pra mim. Essa sobrancelha, né, Lu? Amores, agora eu quero ver, hein? Para tudo, olha pra cá. Agora vocês que completam. Antes, tava tudo com resposta. Agora é com vocês. Pode ser? Lê a frase pra mim, vai. Sujeito. Praticou ou sofreu? Agente ou paciente? Voz o quê? Legal. Quem sofreu a ação? Posso puxar para sujeito? Como é que vai ficar? Vai. O caçador. Viu como errar é fundamental para a gente não esquecer mais? Não, porque você errou antes fazendo. Agora você falou, calma aí. Lá na primeira tem 3. Agora tem que ter quantos? 4. Então vai, o caçador deve ter sido. Exatamente. Sujeito. Voz o quê? Analítico ou sintética? Podemos sintetizar? Vamos lá, Léo. Quantos verbos eu tenho? Na sintética tem que ter quantos? Quais são os 3 de voz passiva? Vai. Deve ter matado. Quem eu jogo ali dentro? O C. Já falou. Deve-se ter matado o caçador. Sujeito. Que praticou ou sofreu? Agente ou paciente? Voz o quê? Analítico ou sintética? E por que é sintética? Porque tem o C. Famoso P. Esse... Podia cair assim na prova? Iaiá. Iaiá. Deixa eu te falar pra tu. Vem em mim agora porque o bagulho vai ficar frenético. Vou largar essa porra desse leão que eu não aguento mais. E vou falar que o rapaz tinha comprado flores. Preciso de vocês. Sujeito. O rapaz praticou ou sofreu ação? Agente ou paciente? Voz o quê? Legal. Quem sofreu ação? Flores. Posso puxar para sujeito? Léo, na voz ativa tem quantos verbos? E agora tem que ter quantos? Então, flores tinham sido compradas pelo rapaz. Sujeito. Praticou ou sofreu? Voz o quê? O quê? Pode sintetizar? Quantos verbos eu tenho? Volto para quantos? Quais são os 2? Tinha comprado. Quem eu jogo ali? O C. Como é que fica? Sujeito. Flores. Sujeito que praticou ou sofreu ação? Agente ou paciente? Voz o quê? Passivo o quê? Porque tem quem? Que eu chamo de quê? Sim ou não, Lu? Sim ou não, Léo? Fernando, sim ou não, gente? Não. Tá errado. É por isso que eu tô xingando. Tá errado. E vocês sabem me dizer porque está... Lu. Isso é tudão, cara. Aqui, ó. Amores, quem é o sujeito? Não é, o sujeito tá aqui, Léo. O sujeito é flores. Mas fala comigo, Léo, flores está no... Deixa eu falar uma coisa muito séria. Leão singular, caçador singular. Inverteu, fica tudo no singular. Rapaz singular, flores no plural. Lembra que eu mandei vocês pegarem os verbos da voz ativa? Só que aqui na voz ativa, quem é no sujeito? Rapaz no singular, por isso está no singular. Mas quando eu passo para a voz passiva sintética, quem é o sujeito? Então aí vocês têm que tirar essa frase e botar o verbo concordando com quem? Com o sujeito flores que está no plural. Viram o efeito que bonito que eu fiz, cara? Levei 2 horas e meia para fazer essa porra. Olha aqui, ó.
Se flores é sujeito no plural, tinham concordando no plural. Sim ou não, galera? Ó, para tudo. Olha pra cá, olha pra cá. Lê pra mim. Quem é o sujeito? Quer dizer que casa? Quem é o sujeito aqui? Casa. Sim ou não? Agora eu tenho certeza, mas certeza assim, absoluta, que vocês já viram isso aqui na porta de algum prédio comercial. Eu tenho certeza que vocês viram assim. Gente, aluga-se salas. Eu estou dizendo quem é que está alugando as salas? Mas eu posso dizer o quê? Que salas? Que salas? Quem é o sujeito? Pratica ou sofre ação? Agente ou paciente? Voz o quê? Analítica ou sintética? Sintética. Quem é esse ser? Partícula passivadora. Sujeito salas está no? Qual é o certo? Sim ou não, gente? Isso aí cai direto. Se você perceber, é assunto de verbos, voz passiva, é assunto de identificação de elemento, C, e é de concordância. São 3 assuntos. Entenderam, galera? Ficou claro isso? É fundamental que vocês entendam isso. Beleza? Querem anotar? Agora, calma aí. Fala. O C é partícula passiva. A passivadora. A passivadora. Daqui a pouco, Yasmin, eu vou mostrar o segundo C. Tá? Um outro C, que vai gerar a confusão toda. Rian, ele falou agora, é porque é muita coisa na minha cabeça. Ele falou tudo. Agora eu já nem sei. Pra quem tá ouvindo, não tem. Imagina se fosse uma mensagem mais pessoal. Qual o problema? Vou explicar isso agora, Tamires. Porque aí como eu tava meio confundindo. Porque a gente usa o que também, É porque o que acontece? Quando você fala assim, ó, vende-se casa, é automático que você fala assim, sujeito indeterminado, eu não sei quem vende. Mas ali, ô Tamires, se você falar quando vende-se casa, a minha intenção aqui não é dizer que alguém pratica ação de vender, é dizer que algo é vendido. Existe, sim, a mesma uma estrutura parecida com o C, que nós chamamos de PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Também é um C. Que é exatamente o que vocês já copiaram lá. Tá copiando, Léo? Não, pode ir. Já fotografou? Fotografou mesmo? Tá. O que acontece, Tamires? Opa! A proximidade entre eles é muito grande. Eu não sei se vocês... Não, com certeza vocês já estudaram isso. Talvez faça muito tempo que isso vocês tenham estudado, mas... Eu já vi muitos professores, ótimos, excelentes professores, explicando a diferença entre eles pela questão da transitividade verbal. Se é verbo transitivo direto, é PA. Se é transitivo indireto, é PIS. Eu não gosto de explicar dessa forma, porque o que acontece? Quem gosta, gosta? D. Não tenho dúvidas que o verbo gostar é transitivo indireto. Acabou, é transitivo indireto. Quem fala, fala? E se eu falei de você? Eu posso falar besteira? Posso. Quem fala, fala alguma coisa. Eu posso falar de você? Quem fala, fala de alguém. Eu posso falar muito? Então, nesse caso, quem fala, fala. O verbo falar tem 3 transitividades. E aí? Então, para mim, é mais complicado explicar por meio da transitividade, porque o português não é da área de exatas. Para isso, eu preciso explicar de uma maneira que talvez leve mais para a questão da decoreba, mas que vai te ajudar a não errar isso nunca mais. Porque é o seguinte, esse C, para diferenciar do PIS do PA, partícula de indeterminação do sujeito, e partícula passivadora, a dica é, se é PA, eu posso sempre inverter. Vende-se casa, casa é vendida. Alugam-se salas, salas são alugadas. Matou-se o leão foi morto. E assim vai.
Dá para sempre inverter a ordem. Isso é o caso de PA. E se você perceber, em todos eles o sujeito aparece. O sujeito é sempre explícito, o sujeito que sofre ação. Se é PIS, o sujeito nunca vai aparecer em determinado. É a primeira dica. As outras dicas estão aqui, ó. E eu vou explicar. Porque é o seguinte, eu odeio o professor que dá macete sem explicar macete. Todo macete tem uma origem. Tem gente que dá macete e não explica, até porque às vezes não tem explicação. E às vezes o macete tem furo. E eu tenho muitos macetes que muito professor dá que é furada. Por quê? Porque vai aparecer em maioria dos casos, mas quando aparecer um caso pode te derrubar, porque não entra naquele macete. O que eu quero dizer é o seguinte, presta atenção. Fica aqui, pô. Primeira regra, sujeito não começa com preposição. Como assim, Rian? Muito simples. Essa frase está certa? Não. Não me apavora, gente, tá certo? Corrige pra mim. Nós gosta? Nós? Beleza. Por que que tem que ser nós gostamos e não pode ser nós gosta? Lu, contigo. Porque a semana passada a Lu estava aqui e a gente viu o quê? Que o verbo concorda com o sujeito. Gente, olha pra mim. Se ele, olha pra cá, concorda com o sujeito, quer dizer que ele manda ou obedece ao sujeito? Obedece. A gente está entrando aí num conceito muito legal que é o conceito de regência. Regência vem do verbo reger, reger que significa comandar. Se o maestro rege a orquestra, ele comanda a orquestra. No português tem sempre alguém que manda e sempre alguém que obedece. O sujeito sempre manda no verbo. Isso quer dizer que o sujeito é termo regente. E o verbo é termo regido. Entendeu? TR maiúsculo, TR minúsculo. TR maiúsculo, quem manda, TR minúsculo, quem obedece. Regente e regido. Nós gostamos você, tá certo agora? Não. Por que não, gente? Falta o D. Eu tenho que botar o D? Aquela pergunta enfática que a pessoa fica assim, pô, não sei, será? Claro, ninguém fala gostar sem a D. Sim ou não, gente? Agora a pergunta é, por que que eu tenho que colocar o D? Porque o gosta exige. Calma aí, se ele exige a preposição, ele manda ou obedece? Ele manda. Ué, Reman, você disse que ele obedece? Ele obedece ao sujeito. Mas em relação ao seu complemento, ele manda ou obedece? Então, nessa relação aqui, ele é um termo regente e o termo com a preposição é um termo regido. O que eu quero dizer, Tamires? Sujeito sempre é um termo regente. Sempre é um termo que manda. E quem tem preposição é sempre um termo regido. É sempre um termo que obedece. Agora raciocina comigo, vamos lá. Sujeito manda ou obedece? Manda. Régio é regido. Quem tem preposição manda ou obedece? Quem tem preposição manda ou obedece? Manda. Régio. Quem tem a preposição. Não é quem exige. Quem tem preposição manda ou obedece? Regra, Léo. Todo termo preposicionado é subordinado a outro. Obedece a outro. Então, sujeito manda. Quem tem preposição, obedece. Raciocina. Sujeito manda. Quem tem preposição, se o sujeito manda e quem tem preposição obedece, o sujeito pode começar com preposição? Regra, Tamires. Sujeito não começa com preposição. Jamais. Por quê? Todo termo preposicionado é subordinado. E o sujeito é sempre um termo regente. O que eu expliquei aqui está anotado. Sujeito não pode começar com preposição. Jamais. Segunda regra. Advérbio não pode ser sujeito. Isso é bem simples. A gramática diz que existem dois termos essenciais na oração. Sujeito e predicado. Então fala para mim, sujeito é termo essencial ou acessório? Essencial. A gramática diz que sujeito é essencial. E o advérbio? Ele trabalha muito. Tiro muito. Ele trabalha. Fez falta? O advérbio é essencial ou acessório? Repete. Sujeito essencial. Advérbio
Se o advérbio é acessório, ele pode ser sujeito? Porque o sujeito é o quê? Essencial. Então, o advérbio também não pode ser o quê? Sujeito. Regra, sujeito não começa com e advérbio não pode ser sujeito. Duas regras que vão te ajudar demais na questão do piso do PA. Por quê? Presta atenção aqui. Amores, eu preciso muito de vocês agora. Para tudo e faz comigo. Primeira regra, sujeito não começa com preposição. Advérbio não pode ser sujeito. Fala-se a verdade. Nessa frase eu estou dizendo quem é que fala a verdade? Não. Eu estou dizendo quem pratica a ação de falar a verdade? Mas, Tamires, eu posso dizer que a verdade é falada. Vende-se casa, casa é vendido. Fala-se a verdade é falada. Quem é o sujeito, gente? A verdade. Lembra que o sujeito de voz passiva, a verdade não foi falada? Ela praticou ou sofreu ação? Ela que falou ou ela foi falada? A verdade não foi falada? Praticou ou sofreu? Agente ou paciente? Voz o quê? Passiva. Então quem é esse ser, gente? PA. Isso é só a revisão do que a gente já tinha visto em voz passiva, certo? Tá. Fala-se de você. Quando eu falo fala-se de você, eu estou dizendo quem é que fala de você? Mas vê se eu posso fazer igual aqui, inverter e falar que de você é falado. Olha a pergunta, de você pode ser sujeito? Porque tem o que, gente? Sujeito manda, obedece. Rege ou regido? Quem tem preposição manda, obedece. Rege ou regido? Então a regra é, sujeito não começa com? Então você pode ser sujeito? Então aqui tem sujeito? Tem. Alguém fala de você. Você sabe quem é? O sujeito é o que? Fala. Então quem é esse ser, Tamires? Bateu o olho, tem preposição, ele não pode ser sujeito. Então não sei quem é que fala. Continua comigo, Léo. Fala-se muito. Eu estou dizendo quem fala muito. Mas eu posso dizer que muito é falado? Olha a minha pergunta, muito é o que eu falo ou quanto eu falo? O que é esse muito? Advérbio pode ser sujeito? Então esse muito pode ser sujeito? Então aqui tem sujeito? Tem. Alguém fala muito. Mas você sabe quem falou? Sujeito o quê? Quem é esse ser? Tá. Viu ser? Tem muito? Tem advérbio? Não sei quem é. Tem preposição? Não sei quem é. Consegui inverter? Eu sei quem é. Sim ou não? Não se trabalhou o assunto. Eu estou dizendo quem não trabalhou o assunto? Mas eu posso inverter e falar o quê? Vai. O assunto não foi trabalhado. Tem sujeito? Quem é o sujeito? O assunto trabalhou ou foi trabalhado? Praticou ou sofreu? Agente ou paciente? Quem é esse ser? Não se trabalhou hoje. Eu posso dizer que hoje não foi trabalhado? Quando eu falo não se trabalhou hoje, eu posso dizer que hoje não foi. Gente, hoje pode ser sujeito? O que é esse hoje? Advérbio de tempo. Hoje pode ser sujeito? Essa frase tem sujeito? Tem. Alguém não trabalhou hoje. Você sabe quem é? Sujeito é o quê? Quem é esse ser, gente? Não se trabalhou com cuidado. Cuidado pode ser sujeito? Porque tem o quê? Sujeito pode começar com preposição? Então aqui tem sujeito? Tem. Olha, toda hora. Não sabe mais pra onde balança a cabeça, na verdade? Tem sujeito? Tem. Você sabe quem é? O sujeito é o quê? Show. Por isso que eu falo, é prática. Vamos continuar praticando? Tinha se falado a verdade. Eu estou dizendo quem tinha falado a verdade? Tá, posso inverter? Fala, a verdade tinha sido falada. Se tem dois verbos da sintética, na analítica tem quantos? 3, lembra? Se na ativa tem 2, na analítica tem 3. Se na analítica tem 3, na sintética tem 2. Certo? Então, a verdade tinha sido falada. Sujeito. Verdade. Praticou ou sofreu ação? Quem é esse ser? Passiva. Se sofreu ação, PA. Tinha se procurado a solução. Eu disse quem tinha procurado a solução? Mas eu posso dizer o quê? Vai. Sujeito. Praticou ou sofreu?
Quem é esse ser? Tinha-se gostado de todos. Eu disse quem tinha gostado de todos? Mas eu posso falar que de todos tinham sido gostados? Todos pode ser sujeito? Tem o quê? Sujeito pode começar com preposição? Aqui tem sujeito? Alguém tinha gostado de todos, sim ou não? Alguém tinha gostado de todos, sim ou não? Você sabe quem foi? Eu disse quem tinha gostado de todos? Tem sujeito? Você sabe quem é? Sujeito é o quê? Quem é esse ser? Vamos lá, gente. Vive-se bem aqui. Eu estou dizendo quem vive bem aqui, mas eu posso dizer que aqui é bem vivido? Que o bem é vivido aqui? Entende o que eu quero dizer? O que é o aqui? Advérbio de quê? O que é o bem? Advérbio de quê? Modo. Bem pode ser sujeito? Aqui pode ser sujeito? Aqui nessa frase tem sujeito? Alguém vive nessa porra. Vive ou não vive? Você sabe quem vive bem aqui? O sujeito é o quê? Na última acerta é ótimo. Vamos lá. Pis. Na última acerta, nem vou responder. Aqui, ó. Deve-se ter estudado a matéria. Eu disse quem deve ter estudado a matéria? Mas eu posso inverter? A matéria tem sujeito? Quem é? Oi? A matéria! Ainda tem a última, hein? Pra dar... Quem é esse ser? PA. Deve-se ter trabalhado pela manhã. Eu disse quem deve ter trabalhado pela manhã? Gente, manhã pode ser sujeito? Porque tem o quê? Preposição. Manhã pode ser sujeito? Essa frase tem sujeito? Vou dar uma dica. Tem ou não tem? Alguém deve ter trabalhado pela manhã. Sujeito é o quê? Quem é esse ser? Porra! Porra! Sim ou não, gente? Vai lá. Muito bom. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas já passaram 6 minutos e eu tô cagando pro almoço de vocês, tá? Beleza? Só estou avisando que eu estou cagando pro almoço de vocês. Só tem mais um slide, posso passar mais um pouquinho? Antes do meio-dia eu acabo. Tá? Eu juro. Na verdade, eu vou passar só mais um pouquinho. Acaba o meio-dia e 45. Mentira. Estamos a 50 dias da prova. Vou passar quanto tempo? Aquele momento em que não tinha lembrado, que quem não tinha se ligado na data deve estar sendo, caralho, 50. Fotografaram, printaram, copiaram, decoraram. Decoraram não. Pelo jeito não, né? É piar. Pisa ou piar? Pisar. 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 Tem sujeito? Sim. Não. Gente, confere aí. É o último slide? É? É? Como eu falei pra vocês, eu sou da Zona Sul. Sou de Marechal Hermes, onde passa a linha do trem. E não sei se vocês sabem, não sei se vocês são suburbanos como eu, mas sempre que eu passo na linha do trem, eu vejo muito essa frase aqui, ó. No muro. Né? Tia Yaya, né? Joga-se Búzios, casa da tia Yaya. Quando eu falo joga-se Búzios, olha a pergunta, eu estou dizendo quem joga os Búzios? Mas eu posso dizer que os Búzios? Quem é o sujeito? Jogam ou são jogados? Praticam ou sofrem? Agente ou paciente? Voz o quê? Analítica ou sintética? Analética não existe, cara. Analítica ou sintética? Quem é esse ser? Lembra, se o sujeito é Búzios, isso não pode ser pis. Porque para ser pis, o sujeito é indeterminado. O sujeito está aqui, então isso aqui é o quê? Fala. PA. Sim ou não, gente? Gente, sim ou não? Mas ninguém vai falar que está errado? Percebeu que você já leu isso 1 milhão de vezes e não tinha se ligado que... Opa! Opa! Se ligou que você já viu isso aqui várias vezes e talvez nunca tenha entendido que isso está errado, porque a intenção é dizer que a pessoa joga os búzios e os búzios são jogados? Entenderam isso? Dá-se aulas de português. Dica, não entra nesse curso. Eu estou dizendo quem dá aula de português?
Mas eu posso dizer que aulas de português? Ah, Ria, mas sujeito não começa com preposição. Qual é o núcleo? Aulas. Não é português que é o sujeito, é aulas de português. Aulas de português são dadas. Se são aulas, não está no plural? Qual é o certo? Dão-se aulas de português. Beleza? Já vi muita plaquinha de explicador assim, ó. Dá-se aulas de português. Não entra, é matemática ali. Consertam-se bicicleta. Até doeu, né? Já começa a incomodar, não é verdade? Porque se o sujeito é bicicleta no singular, bicicleta é consertada. Qual o certo? Conserta-se bicicleta. Hoje se falou os assuntos duvidosos. Já quero uma análise de vocês. Tem sujeito aí? Ah, Ian, tem um advérbio. Mas ele ali está exercendo o papel de sujeito? Aqui tem sujeito? Eles foram? Não é o sujeito no plural? Hoje se falaram. Tem que concordar com o sujeito que é assuntos duvidosos. Show? Já diz aí, gente. Certo ou errado a última frase? Claro que está errado. Por quê? Se está tudo errado para cima, tem que estar na última também. Fala, Lu. Sujeito. Eles contrataram ou foram contratados? Se ele é um sujeito no plural, não se tinham contratado. Aí a gente poderia usar hoje se falaram dois assuntos? Não. Poderia. Não. Se foi dois assuntos, a pergunta é, assuntos vai poder ser sujeito com D? Não. Então hoje se falou dos assuntos. Viu como não dá para depender de transitividade? Excelente, Tamires. Porque se o falar pode ser transitivo indireto com a preposição, se tem a preposição ali, assuntos não é mais sujeito. Então o verbo tem que ficar no singular. Gente, dica. Se tem PIS, o verbo é sempre no singular. Se tiver PA, vai concordar com o sujeito. Sim ou não? Beleza? Para confirmar, vou sublinhar o sujeito em todos eles, tá, gente? Acabei de abrir o celular aqui. Lembra da amiga de Sepetiba? Todos os amigos vão para casa dela, estão fazendo uma campanha aqui, ó. Uma delas. Ei, estou com saudade, você não pode faltar ao nosso encontro. Tem áudio da minha esposa. Tem um amigo nosso que só mandou assim, tô te esperando. Chantagem. É hoje não, já estão indo. Até porque para sair agora vai chegar lá na janta, né? Que horror, né? Gente. Será que tem alguém assistindo? Né? Mas não são meus amigos. Tá mutado, né? Amores, alguma dúvida? Amor, entenderam tudo, ó? Apagou, acabou. Pegaram isso aqui? Queridos, muito obrigado pelo tempinho a mais que vocês me cederam. Espero que vocês tenham gostado e entendido a matéria, tá? Semana que vem tem mais, estarei aqui de manhã. Sábado de carnaval, depois partiu bola preta. Amanhã as questões são em cima disso ou é... Pois é, como eu falei pra vocês, até o Marcos que tá na coordenação aqui falou pra mim, eu falei assim, Rian, cadê os exercícios de amanhã? Eu fui avisado ontem, no início da noite, que eu ia dar aula. Aí ele, então tá, quando chegar em casa manda pra mim? Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou procurar questões RM2 e mandar. Vai ser só questão RM2. Só que aí é o quê? Teoria em cima da questão. Então eu peguei a questão de crase, vou lá e faço uma revisãozinha de crase em cima dos assuntos que estão ali. E sempre, quer dizer, vai ser geralzão, tá? Como vai ser perguntar aula passada e mais essa aula? Você vai pegar uma coisa... Não, nada que dependa daqui. Isso vai ser uma coisa ampla. Até porque o que acontece? Pelo que eu entendi, essa aula não é da turma de vocês, é um plus. Tanto é que se quem quiser comprar amanhã vai vir assistir. Eles até divulgaram como um produto avulso para quem quiser assistir. Entendeu? Não sei se você acha que isso já faz parte do pacote de vocês? Então é isso. Entendeu? Amores, beijos e até a próxima.